Shalom, queridos. Hoje é Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3 fala de como usar a língua com sabedoria. Como usar a língua com sabedoria. Aqui tem um ensino, Tiago, irmão de Jesus, tem um ensino maravilhoso. Um ensino poderoso sobre o mal incontido sobre o mal incontido, que é a língua. Que mal, hein? Como nossas palavras poderão edificar sonhos extraordinários, assim como poderão destruí-los. Agora é bom que vocês que estão ouvindo falar de línguas não confundir. O líder, aquela pessoa que Deus colocou sobre a sua vida, seja pai, mãe, seja pastor, seja pastora, seja apóstolo, apóstola, quando eles estão exortando que você não gosta, não fique falando da língua dos líderes, porque todos que fizeram isso se deram mal. Lá no deserto, quando Moisés estava com a língua dele, falando tudo que Deus falou, só que não eram coisas agradáveis. As pessoas querem ouvir de Deus o que elas bem entendem, mas Deus fala coisas que dói para o conserto. Aí não teve vantagem para eles que falaram mal de Moisés. Eles tiveram problemas seríssimos. Deus não tirou o assunto que colocou na boca de Moisés, o assunto que Deus entrega para o líder permanece. Agora, quem se dá mal é quem se volta contra o líder, dizendo que língua, só sabe falar, aí, vem falar, lá se vai, toda hora é exortação, toda hora é uma conversa. Só quem se dá mal, quem ficou no deserto morto, não foi Moisés. Apesar dele não ter entrado na terra prometida, mas quem morreu foi aqueles que ficaram contra a língua do líder. Você verifica se a língua do líder está falando o que está na palavra de Deus. Porque se tiver, não se meta nesse negócio, não fale mal, não diga que ele tem uma língua grande, que toda hora fala coisa errada que você fez, toda hora, depois que ele veio atrás para saber da minha vida, toda hora fala uma coisa que eu fiz, que língua é essa? Não, aí é diferente, é Deus usando o líder, e nisso aí você não se envolva não, é Deus que está usando. Você naquele tempo, Moisés recebia diretamente, Deus falava com ele diretamente, não tinha Bíblia ainda, e hoje nós temos a Bíblia, e você tem o direito de olhar na Bíblia se o líder está falando o que está na Bíblia. Se está, por favor, fique quietinho, porque Deus não brinca com pessoas que são contrárias àquilo que ele fala, àquilo que ele entrega. Certo? Tenha logo essa certeza. Se Deus entregou, você vai saber que está na Bíblia. E você vai olhar tudo direitinho, confirmar, fazer como os bereanos. Era um povo que quando Paulo falava, eles iam verificar se era mesmo da Bíblia, se era a mesma palavra. Quando eles confirmavam, eles obedeciam. Então, se tratando de língua, tenha cuidado para você não trocar, porque eu já vi muita gente falando de língua de líder que não foi bom para eles não, viu? E a língua do líder, eu tenho que verificar se está na Bíblia. E se não tiver, é Deus que cuida disso, é Deus que pune o líder, não é você. Então, com o líder, tenha cuidado. Com aquele que Deus escolhe para estar sobre você, tenha cuidado. Pode ser seu papai, sua mamãe, quem for. Se está acima de você, tenha cuidado. Tiago nos ensina sobre a maldade e pecado que há escondido em um órgão tão pequeno de nosso corpo e sobre como é nosso dever dominá-lo. É nosso dever dominá-lo. Dominar a língua. Não devemos usar a boca como fonte de bênção e maldição. Devemos apenas ser fonte de bênção. Não tem nada de maldição. Você não pode amaldiçoar as pessoas. É uma coisa que o líder não pode fazer. Aí dele, se fizer, você não pode fazer nada, mas Deus vai fazer. Se o líder fizer isso, usar a língua para te amaldiçoar, você não pode fazer nada, mas Deus faz. Você fica quietinho que Deus vai punir o líder que lança maldição sobre as pessoas. O líder está exortando uma coisa e lançando maldição em outra, mas quem mexe com ele não é você, é Deus. Você viu que Eliseu amaldiçoou aqueles adolescentes
que morreram, estraçalhados pelo animal. Pois é, ele não estava correto, mas ele estava no início de um ministério e que ele pediu porção dobrada, e aí ele ficou achando que estava abafando e foi além da conta. Aí foi com ele Deus. Deus cuidou dele, não teve que ninguém se vingar por isso. Deus cuida do líder, não tenha dúvida. Se tiver errado, Deus acerta as contas com ele. Vamos ver agora o contexto histórico de Tiago 3. Aprendemos sobre a relação entre a fé e as obras e sobre a discriminação entre o rico e o pobre. A misericórdia deve ser guia em nossos relacionamentos e por isso nossos julgamentos e decisões precisam passar por ela. Todo nosso julgamento e toda decisão precisa passar pela misericórdia. Foi isso que nós estamos vendo com o contexto histórico que foi no capítulo 2 que nós estudamos. É o nosso contexto histórico. Uma fé cristã deve ser baseada no comportamento e nas obras. Não há sentido em um cristão que não apresenta no dia a dia traços de generosidade, de compaixão, de amor, como forma de gratidão pela obra redentora de Cristo na cruz, o que nos custou, não custou nada em troca. Então não tem como você olhar uma pessoa e dizer que é um cristão e não ter generosidade, não ter compaixão e amor. E infelizmente é o que você mais vê. Pessoas dizerem que são cristãs e não ter generosidade, não ter compaixão e amor. A prova disso é que nós não temos visto as pessoas tendo discípulos, ganhando, consolidando, discipulando, enviando, porque elas não são generosas, porque os cristãos estão, infelizmente, sem entender isso, que precisa mostrar a gratidão a Deus, por Deus ter mandado Jesus e Jesus fazer de nós filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Jesus Cristo disse em Mateus 5,16, que é para fazer boas obras para glorificar o Pai que está nos céus. E ele fala em Mateus 25, de versículo 31 a 46, como é que ele vai chamar os filhos de Deus. Então, filhos de Deus tem que ter boas obras. E tendo boas obras, você não tem dificuldade de ter discípulos. A sua dificuldade e a minha de ter discípulos é porque nós vivemos para nós mesmos. Nós fazemos as boas obras para nós mesmos. E nós passamos o tempo todo usando o dinheiro que Deus nos dá com coisas supérfluas. A gente chegamos a essa parte mais terrível, que nós somos capazes de fazer coisas que vão destruir o nosso corpo, a nossa saúde, sabendo que nós somos templo do Espírito Santo, em vez de usar o dinheiro que estamos investindo para essas coisas que vai destruir o nosso corpo, está usando para comprar uma cesta básica, para comprar os remédios de alguém que está doente, de estar fazendo alguma coisa de bem para a pessoa, se está nu, se está com fome, porque é esse o chamado que Jesus vai ter naquele grande dia, porque só vai chamar filhos, e filhos têm boas obras, para glorificar o nome do Pai. Então ainda continua aqui a gente vendo o que já foi dito por Tiago no capítulo 2, e a gente sabe que é verdade. A verdade é que nós não temos vivido isso. Se vivesse isso, Jesus já tinha voltado, porque a igreja, todos que haviam de ser salvos já tinham sido salvos, porque nós estaríamos o tempo todo fazendo o que ele mandou. Ide e fazer discípulos. Aí ia fazer com muito gosto, porque você chegava em uma família, que você servia aquela família, dar uma cesta básica, cuidar de remédios se estiverem precisando, tudo direitinho, aí você ganha logo uma vida ali, no mínimo, uma pessoa daquela família vai ser grata e vai querer seguir a Jesus. E aí você vai logo ver que há uma diferença. Quando você realmente faz o que Deus mandou, você automaticamente se torna uma pessoa frutífera. Então, quando você não vê frutos nas nossas vidas, é porque a gente não tem feito o que Deus mandou. Por exemplo, eu cheguei num bairro muito, muito carente, há 25 anos atrás. Aí o que eu fiz? Fiz uma escolinha para poder servir aquelas crianças, uma escolinha grátis, para até a alfabetização.
Não passei disso, porque senão iria ter mais dificuldade para colocar a escola. Então, fiquei do zero da criança pequenininha, do pré, até a alfabetização, e ali nós conseguimos mães se converterem, porque se sentiram felizes, gratas, porque os seus filhos não tinham uma escola boa naquele bairro, o bairro não tinha nada. As meninas com 12 anos, elas já estavam sendo influenciadas pelos pais para pegar o primeiro que tivesse na frente para poder ter o que comer, porque eles já ficavam dando graças a Deus, as crianças já estarem na fase de pré-adolescente, de adolescente, para casarem logo e estarem logo tendo seus maridos para sustentar. E graças a Deus, com a generosidade, com a atuação do Espírito Santo na minha vida, eu providenciei escola, providenciei alimento, socorro para médico, que era madrugada, era qualquer hora do dia ou da noite, levando as pessoas para o hospital e cuidando. E isso fez com que despertasse o amor deles por Jesus, porque eles sabiam que se não fosse Jesus eu não estaria fazendo isso. E aí nós tivemos muita gente hoje nesse bairro, em tudo quanto é congregação que você entrar, vai encontrar pessoas convertidas através dessa obra, dessas boas obras que Deus usou a minha vida e a vida do apóstolo Elias para fazer. Então a gente é frutífero quando a gente prega o evangelho, faz o evangelho do jeito que ele é. Agora, que é o evangelho de pose, cada domingo uma roupinha, cada domingo um brinco, cada domingo uma coisa para se apresentar no templo, dizendo ainda que é para a glória de Deus. Para a glória de Deus é a cada domingo uma vida que você ganhou. Isso que é para a glória de Deus. Agora, a questão de roupa, deixa que Deus manda. Deus diz na sua palavra em Mateus 6:33, que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não quer você com a roupinha só no corpo. Deus não quer você com um sapato só. Mas só que eu e você, nós passamos adiante do boi. A carruagem está passando na frente do boi. Os bois é que tem que vir na frente. Deus disse que é o reino dele. Não disse que era as nossas coisas. A gente faz o reino crescer e ele acrescenta a cada dia a roupa do domingo, o sapato do domingo, a comida de cada dia, tudo ele vai acrescentar se nós formos obedientes. Porém, se a gente não for e fizer tudo o que Deus disse que ia fazer e deixar o que ele mandou a gente fazer, que é fazer o reino crescer, não tem problema, você vai conseguir tudo. Debaixo de toda desobediência, construindo casa, deixando de ir aos cultos, deixando de evangelizar para poder construir a casa, dia e noite correria para construir a casa, e o tempo passando e nada de uma vida que você ganha, porque você está envolvida com a mentira, porque nós sabemos que isso é uma mentira, essa correria é uma mentira, porque a verdade é o que Deus fala, ele disse o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, então Deus dá. Eu sempre disse aquilo que acontece com a minha vida, eu não fui falando coisas que eu não sei. Hoje eu estou aqui fazendo a gravação em um quarto, graças a Deus, suficiente, bom para me dormir, com minha cama boa para dormir, tudo direitinho, mas nada disso eu passou na frente do reino. Eu primeiro fiz o reino crescer. E os discípulos estão aí. O apóstolo Elias primeiro fez o reino crescer. Ele nunca se preocupou em que sala, como é que vai fazer essa sala, a mesa que vai colocar. Não, ele se preocupou no reino. E aí Deus manda mesa, Deus manda sofá, Deus manda tudo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é a verdade. Ele não mente, ele diz isso. Então vamos procurar estar de acordo com o que Deus está ensinando aqui em Tiago, né? A gente está falando do contexto histórico que foi o assunto do capítulo 2. Agora, Tiago 3, de 1 a 12. Nesta sessão, Tiago continua tratando do problema do falar inutilmente. Tiago 2, 16 a 18 falou disso, e agora Tiago 3, de 1 a 12, continua falando. Seu foco está em como o ensino errado pode prejudicar a congregação. Então, se está ensinando errado, a congregação é prejudicada. Não sejam mestres. Muitas pessoas querem ser mestre porque é uma função considerada importante na igreja. A proliferação de mestres sem treinamento, no entanto, pode gerar falsos ensinamentos na congregação, fazendo com que alguns se desviem. Então, está errado o ensino? Se o mestre sabe que ele é falho, qualquer mestre de verdade, chamado por Deus, ele sabe, ele tem humildade.
e ele sabe que o único professor dos professores é o Senhor Jesus, e a gente pode falhar. Então, eu, por exemplo, estou como mestre ensinando, discipulando, supervisando o discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, já me coloquei à disposição de conserto. Eu fiz a interpretação errada, então passa um áudiozinho, porque eu já não estou tendo tempo para estar atendendo tanta gente. E aí você passa um áudiozinho, olha, esse assunto aqui, nessa parte, é assim, eu li assim, e a senhora colocou assim. Aí eu com áudio também vou lhe responder se realmente eu tenho prova de que está correto. Dentro da Bíblia eu vou lhe provar, mas se não tiver, eu vou passar o que você me disse para todos saberem e dizer, pedir perdão por ter falhado, mas eu tive ajuda de alguém e darei a resposta correta que você me trouxer. O que é humilde sempre está disponível, pode estar disponível para ensinar, porque o bom é Deus. Se você está disponível para ver os consertos do que você errou no que está ensinando, você está apto para ensinar. Porque não existe professor perfeito, o único perfeito foi Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres. Mas o importante é isso, é você saber que pode errar, mas que pode receber ajuda e passar aquilo que você errou, corrigir e passar da maneira correta. Porque não tem professor perfeito, não tem mestre perfeito. Se ele não se dispuser, não for humilde, ele não está apto para ensinar. Ainda mais nós sabemos que nós temos muitos teólogos, cada um fala de uma maneira. O que é certo é que o Espírito Santo é o teólogo dos teólogos, e se a gente for humilde, ele vai resolver a questão, ele vai apresentar qual é a resposta que está certa. Tiago 3:2, o tropeço pela palavra. A coisa mais difícil para um mestre é controlar a língua. Corpo tem duplo sentido aqui. O termo se refere ao corpo físico e ao papel da língua nele, mas também ao corpo de Cristo na sinagoga e a influência dos mestres nele. Tiago 3, de 3 a 6, o mal contido na língua. Assim como o freio dos cavalos e o lemes dos barcos, o tamanho da língua é desproporcional à influência que ela exerce. O falso ensino é um mundo de iniquidade. Ele contamina todo o corpo e determina o destino de todos que o seguem. Você vê quantas pessoas estão indo para as igrejinhas de ponta em cada esquina tem uma igrejinha que foi fundada por alguém que não aceitou o ensino de algum lugar e que gerou a sua congregação com o ensino que ele bem entendeu. E você, sem a sabedoria de Deus, vai achar que está abafando. Então, em nome de Jesus Cristo, é um ajudando o outro, se humilhando. Bem, vamos ver aqui, o profeta precisa ser julgado, a Bíblia declara isso, Paulo fala isso. Então, vê a profecia, vê o que está se ensinando e recebe a ajuda do outro. É assim que acontece. Todo profeta, não sei se você já percebeu, mas se não percebeu, por favor, nós já estudamos as cartas de Paulo aos Coríntios e sabemos, e as outras cartas, sabemos que ele deixou escrito que deveria ser julgado. O profeta 2, 3 falando, e ali eles têm que ver se o que cada um falou está correto. Então vamos ensinar com a consciência de que podemos falhar, mas que podemos ser ajudados, porque o Espírito Santo pode usar o outro para nos esclarecer aquilo que foi dito fora do que a Bíblia está ensinando. Tiago destacou a natureza contraditória da língua. Da mesma boca sai louvor a Deus e maldição aos homens, feitos à semelhança de Deus, o que transgride a lei real. Se Deus criou a mim, aí você criou a mim, criou a você. Então, eu louvo a Deus e maltrato você com a minha língua? Quer dizer que aí estou me contradizendo, porque claro que se eu amo a Deus, se eu louvo a meu Deus, é claro que ele não vai ficar satisfeito de ver eu odiando o meu irmão, falando coisas contrárias ao meu irmão. O meu irmão é para ser abençoado, ser
elogiado, ser ajudado quando for preciso, ser exortado, que a Bíblia manda exortar, tudo com decência e ordem. A exortação está incluída, é claro, que é para um ajudar o outro. Deus também deixou escrito nisso, deixou escrito assim. Agora, o problema todo é a maneira como você vai amaldiçoar, falar o irmão, ver uma situação que ele fez, aí a Bíblia diz que você vai a ele, se ele fez alguma coisa. Não é você sair falando do irmão em vez de ir a ele. Quando vai a ele para esclarecer o assunto, vai com todo o amor de Deus no seu coração, porque Deus já derramou o amor dele no nosso coração, como está escrito em Romanos 5,5. Então a gente vai com amor e vai dizer que a pessoa está errada mesmo. Não é para conservar no erro, não. É para falar as coisas certas. Não é para negar que a pessoa fez errado. Vai a pessoa e fala para poder a coisa ficar resolvida. É assim que Deus diz, não é para sair falando com os outros. E aí, infelizmente, a gente faz ao contrário. A pessoa falou errado, fez alguma coisa errada, aí você vai falar com o outro. A Bíblia ensina aí até a pessoa que errou. Não é falar com o outro. Não viu como a apóstola Rai falou aquele assunto? Não, vai a apóstola Rai. Como a apóstola Rai está sem tempo para receber você, passa um áudiozinho. Eu estou o dia todo disponível com a graça de Deus, o tempo todo online, recebendo, falando com um, falando com o outro. Até nos hospitais eu vou através de áudio, que eu não sou boba de não aproveitar o crescimento da ciência. O ímpio usando aí para fazer tudo que não presta, e eu, filha de Deus, podendo chegar mais rápido nos lugares, resolver as coisas de uma maneira mais rápida pela internet, eu vou ficar fazendo papel de bobo e o ímpio passando na minha frente? Enquanto eu estou correndo para ir em vários lugares ou atendendo várias pessoas presencialmente, o ímpio está mais rápido, indo na terra inteira, levando as mensagens do inferno para as pessoas. Então eu tenho que estar com a sabedoria de Deus. Tiago aconselha para ter sabedoria. Então eu tenho que estar com a sabedoria. Se eu estou na condição, pela misericórdia de Deus, de ter internet, então eu vou atender as pessoas. É no hospital, é problema de vida conjugal, seja qual for o problema, resolvo tudo por aqui. Porque o tempo está... Eu gosto tanto de receber as pessoas, de conversar com as pessoas na minha casa, mas eu estou com essa grande responsabilidade, que não é somente gravação de 1.189 capítulos, são pessoas também que têm problemas para serem resolvidos, e quem é a conselheira, quem é a pessoa que tem 76 anos e 25 anos cuidando das mulheres aqui, fazendo aconselhamento para as mulheres e até a jovenzinhos também, quando o apóstolo está sobrecarregado, até isso eu faço, atendo também os homens. E aí, eu vou poder ficar boba? Eu tenho que ter sabedoria, né? Você me encontra online o tempo todo porque eu estou a serviço de Deus. Que o ímpio usa a internet para fazer o gosto do diabo, e eu uso a internet para fazer o gosto do meu Deus. Fazer o serviço que ele manda fazer. Cesta básica para distribuir, tudo por aqui. Só ordenar e a pessoa vai levar. Ou a pessoa vem buscar. Tudo resolvido por aqui, porque Deus me deu inteligência, me mandou pedir sabedoria, e eu peço sabedoria para Ele. Não vou ficar atrasado do trabalho do Senhor, porque tem que ficar o dia inteiro atendendo as pessoas presencialmente. Não, eu atendo, maioria, pela internet, pela graça de Deus. Tiago 3,13, mostre suas obras. O mestre sábio mostra suas obras. Assim como a fé é demonstrada pelas obras, a sabedoria também é provada pelo bom comportamento e pela mansidão. O mestre tem que mostrar as obras dele. O mestre que é sábio, ele vai falar, ele tem que ter respaldo para falar. Eu vou falar que ganhei, que vocês precisam, que nós precisamos ter generosidade para poder ter um número bom de discípulos. Porque, claro, se você é generoso, se você é amoroso, se você prega a palavra da maneira que Jesus manda, cuidando das pessoas direitinho, você vai ter discípulos. Aí, quando eu digo isso, eu tenho que ser uma pessoa que estou ensinando e que tenha o exemplo. Aí eu posso levar nos lugares onde eu passei, sendo generosa, dando amor para as pessoas e ganhando discípulos e fundação de congregações dessa maneira. Não pode ter mestre falando que nunca fez. Que quem arrasta é o exemplo, não é a conversa. Tiago 3, 14 a 15, sabedoria carnal.
A expressão amarga, inveja e contenda contrasta com o bom comportamento e a mansidão da sabedoria. Negar a verdade é uma ameaça constante nas igrejas que toleram falsas doutrinas. Tiago 3, 16 a 18. Sabedoria do alto. Tiago contrastou os dois tipos de sabedoria quanto à sua origem. Os mestres que ensinam com base na sabedoria terrena causam confusão e toda obra do mal. Os mestres que têm a sabedoria que vem do alto produzem virtudes que cumprem a lei real, Tiago 2,8, e promovem a unidade dentro da congregação. Concluímos dizendo: que preciosidade! Um dos textos mais importantes da Bíblia, sem dúvida alguma. Aqui o irmão de Jesus nos deixa um ensinamento digno de seu sangue materno. O mesmo sangue do Mestre. O mesmo do Mestre. A chave espiritual contida nesse capítulo é poderosa, como uma parte tão pequena de nosso corpo pode corromper ou salvar todo o resto. Não notou isso? Que o irmão de Jesus realmente mostra que de onde ele vem, no sangue, está no sangue, não é? Claro que Jesus é o referencial da nossa vida. E Tiago tomou posse disso para ser o que ele é, para trazer um estudo tão poderoso como esse. Tiago usa a figura de um freio de cavalo, um leme de navio e um pequeno fogo. Note que todos são pequenos, assim como a língua, mas que podem determinar sobre o que é maior, a bênção ou a maldição. Um leme, já notou? Pequeno, mas a importância dele para o navio. Pequeno fogo destrói tudo. A importância de um pequeno fogo pode destruir tudo. Ele alerta para que, como cristãos, devemos apenas usá-la para abençoar a Deus e a sua criação, dizendo que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, a nossa língua só tem que se direcionar para abençoar. Que possamos vigiar e controlar esse órgão tão devastador e que dele venha sair apenas o que é bom, perfeito, agradável aos ouvidos de Deus e de nosso próximo. E você já sabe que só tem uma saída para isso, para ser assim. Tiago falou e vocês têm visto o que toda a Bíblia fala. Logo no início, o Senhor disse a Josué, em capítulo 1, versículo 8, não se aparte da vossa boca as palavras deste livro. Claro que se você viver com as palavras deste livro, a Bíblia, o livro santo de Deus, que tem 1189 capítulos para você se deliciar. Então, se você viver meditando de dia e de noite, se você pegar realmente o exemplo do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, que tem um capítulo da Bíblia no discipulado de todo o ministério, do adolescente ao ancião, todos estudam um capítulo da Bíblia por semana. O mesmo capítulo que o adolescente estuda naquela semana, o jovem estuda, o adulto estuda, o ancião estuda, todos iguais, falando a mesma linguagem. Se você seguir esse exemplo, tenho a certeza que você não vai estar saindo da sua boca dois tipos de água, doce e amarga, bênção e maldição, porque a palavra de Deus é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se você está na palavra, tenha certeza que só sai salvação, só sai libertação, só sai cura, só sai poder de Deus. Então fica na palavra, para não sair daquilo que Deus requer de nós, que é somente abençoar. É isso que Deus quer que a gente faça. Fica na palavra, continua. Não se esqueça que o capítulo que você estuda na semana, no discipulado, é o mesmo que você vai para o lugar secreto,
aquele cantinho que Jesus determinou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, você entra já com a Bíblia e estuda, pede a Deus, quando você terminar de adorar ali, aquele período de adoração, através de louvor, da oração, você agora pede ao Senhor para lhe iluminar o Espírito Santo, para você ler o capítulo do discipulado e entender tudo e não ficar com dificuldade de responder o seu questionário, porque não se admite um filho de Deus que passa por faculdade e tantos estudos secular, está sem saber responder o questionário do livro dos livros, o único assunto que você pode fazer questionário e vai ficar na eternidade, porque naquele grande dia você vai se encontrar com Ele, que é a palavra, e os seus questionários não foram perdidos. As respostas que você deu estão todas gravadas no seu espírito e vai chegar lá com Ele. Agora, os estudos que você luta tanto aqui da terra, vale a pena, porque você precisa também estar na terra e precisa estudar, mas sabe que vai ficar no pó. Mas o estudo que você está fazendo da palavra de Deus, toda semana, na sua casa, no lugar secreto, depois do almoço e no culto doméstico, esse aí vai junto com você, porque é espiritual. E você vai se encontrar com o dono da palavra, a própria palavra, naquele grande dia. Você de roupas brilhantes, corpo incorruptível, numa mesa para fazer a ceia com ele para sempre. E ele dizendo, eu sou a palavra, que bom que você procurou viver comigo na terra o tempo todo. Agora você está com a palavra personificada, servindo a ceia para sempre para você. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do MAI FJ, com todos os componentes de célula, com líder de célula, co-líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.